O governo de São Paulo reconheceu pela primeira vez a situação crítica do abastecimento de água na região metropolitana da capital. Rodrigo Bocardi, o que a gente vê é que o governo finalmente tornou essa crise oficial, reconhece, mas na prática o que isso significa? Que consequências tem? Assume formalmente, né, Chico? Agora o governo pode determinar, por exemplo, que indústria e agricultura diminuam ou parem de retirar água dos reservatórios. Com isso, priorizar aí o abastecimento de 20 milhões de pessoas que vivem na região. A situação é dramática no sistema Alto Tietê. O nível da água só cai faz 21 dias. Hoje está em 15,4%. Na represa do Rio Jundiaí, depois das chuvas de março, a água estava assim. E hoje a situação é essa. Em outra represa do sistema, a de Paraitinga, em Salesópolis, a repórter Mariluce Cardoso foi ver de perto quanto a água baixou. Na época da construção das barragens, foram necessárias algumas interligações entre as represas para manter as estradas. Eles usaram galerias grandes como esta aqui, que agora perderam a utilidade. O que a gente vê são túneis, passagens subterrâneas, sem nenhuma gota d'água. Seu Nelson costumava pescar no alto da galeria. Com menos água, o lazer também não é mais o mesmo. Tá difícil para peixe. Até agora, em agosto, choveu menos de 1 milímetro em todo o sistema, praticamente nada. A média histórica do mês é de 36,7 milímetros. O governo reconheceu a crise no Diário Oficial. O DAEE, Departamento de Águas e Energia Elétrica, declara situação de criticidade hídrica na bacia do Alto Tietê e diz que deve tomar medidas especiais para garantir o abastecimento, mas não diz quais serão nem quando vão entrar em vigor. A partir dessa portaria, o DAEE pode suspender as licenças de captação de água em rios, represas e poços artesianos. As indústrias costumam fazer essa captação. Muitas delas não usam a água tratada da Sabesp na linha de produção. Por isso, o setor ficou preocupado, ainda mais em um ano que já não vai bem. A gerente de meio ambiente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo espera que a redução da captação de água seja negociada. Então, não é uma paralisação ou uma suspensão, mas, digamos assim, umas reduções gradativas para que os setores que estão produzindo se adaptem a essa restrição de uma forma a não, pelo menos, paralisar uma produção, o que seria muito grave. Na região de Campinas, o negociado é que quando a vazão do rio Camanducaia cai para menos de 1,5 metro cúbico por segundo, tem que diminuir a captação de água. A redução é de 30% para a indústria e a agricultura e de 20% para as companhias que abastecem 4 cidades. Nessa semana, a vazão ficou abaixo do limite mínimo e o estado de restrição começou a valer. Nessa empresa, a água é a principal matéria-prima, mas eles tiveram que desligar uma das 3 bombas de captação. Mesmo assim, a produção não foi afetada, porque eles investiram em alternativas. De 2011 a 2014, nós crescemos a produção em 6% e reduzimos a captação, a nossa dependência do rio, em 8%. Olha, 20% de toda a água que as empresas usam são de chuva ou de reuso. Agora, Chico, também respondendo a sua pergunta, Chico e Ana Paula, né? Um outro fator que leva a esse reconhecimento formal aí da crise da água é uma possibilidade de decretar racionamento. Para decretar racionamento, você tem que fazer essa declaração antes, assumir que a situação é crítica. Mas o governador do estado, Geraldo Alckmin, já disse que não tem racionamento previsto no horizonte, viu, Chico e Ana?